pessoal, tudo bem com vocês? Sou professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga na TV Educação e no portal do estudante que tem muito conteúdo para vocês. Continuando a nossa aula sobre as classes de palavras variáveis dentro da morfologia, nós vamos estudar hoje adjetivo. Se você perdeu as aulas anteriores, dá uma olhadinha lá na plataforma, nós temos já aula sobre substantivo, trazendo toda essa perspectiva das flexões, flexão de gênero, flexão de número, flexão de grau. Então dá uma olhadinha na aula anterior que nós vamos continuar ainda dentro da morfologia. E na aula de hoje nós vamos abordar sobre o adjetivo, a sua classificação, essa diferença entre substantivo e adjetivo e também alguns exercícios. Então, vamos lá? Então, adjetivos. Os adjetivos são a classe de palavras que especificam os substantivos por meio de características, sejam elas referentes à qualidade ou ao estado do substantivo. Os adjetivos são palavras variáveis, ou seja, podem variar em gênero, masculino e feminino, em número, singular e plural, e também no grau, comparativo e superlativo. Vejamos alguns exemplos. Chegou dirigindo um carro velho. Comprei uma roupa nova. Essa garota é educada. O pai está preocupado. Então, turma, vocês observem que todas essas palavras que estão em negrito, a palavra velho, a palavra nova, a palavra educada, preocupado, estão dentro de qual classe gramatical? Estão dentro dos adjetivos, a palavra que nós utilizamos para dar características, para dar qualidade ao substantivo. Na verdade, nós utilizamos o substantivo o tempo inteiro, né? Na nossa rotina, no nosso dia a dia, a gente está o tempo todo utilizando os adjetivos. Quando alguém nos pergunta sobre uma pessoa, ou sobre uma casa, ou sobre um objeto, e eu tenho que descrever esse objeto, essa pessoa, eu vou dando as características, vou dando a qualidade. Então, lembrando que o adjetivo é uma classe variável. Por quê? Porque eu posso fazer essa variação em gênero, em número e também em grau. Os adjetivos também podem estabelecer relações com o substantivo, da seguinte forma: relação de tempo, aulas mensais; relação de espaço, comida japonesa; relação de procedência, vinho chileno; relação de finalidade, conteúdo educativo. Então, vocês podem perceber aí que, querendo ou não, ele traz uma característica, ele vai colocando aí nesse substantivo toda uma qualidade e também uma característica. A locução adjetiva. Temos uma locução adjetiva quando duas ou mais palavras juntas exercem a função de adjetivo. Exemplo, vou para a aula da noite. Da noite tem o mesmo valor que noturna. Sinto por ela um amor sem condições, ou seja, incondicional. Ele não é meu irmão de sangue, mas o amo como se fosse sanguíneo. Então, de sangue também é uma locução adjetiva. Tem o mesmo valor, ela vai ter aí a mesma função, que é de qualificar e de dar características. A classificação dos adjetivos. Assim como nós vimos nos substantivos, como eu falei para vocês, essa aula está lá na plataforma, volta lá na plataforma e dá uma olhadinha. Assim como a classificação dos substantivos, o adjetivo tem uma classificação bem parecida, né? Nós vamos ver que eles também se classificam em substantivos simples, em substantivos compostos, primitivos e derivados. Então, assim, é bem parecido, por isso que muitas vezes as pessoas acabam até confundindo o conceito de substantivo com o conceito de adjetivo. Então, vamos ver aqui um pouquinho sobre a classificação dos adjetivos. Classificação dos adjetivos. Os adjetivos podem ser classificados em 5 tipos: simples, compostos, primitivos, derivados e pátrios. Adjetivos simples são todos os adjetivos formados por apenas um radical ou apenas uma palavra. Por exemplo, bonito, chato, corajosa, feliz. São os adjetivos formados por mais de um radical, os adjetivos compostos. Por exemplo, alviverde, que significa alvo mais verde, indo-arábico, ítalo-americano. Então, nós temos os substantivos simples, formados por apenas um radical, e os substantivos compostos, né, formados por duas ou mais palavras, tá certo? Os adjetivos primitivos. São os adjetivos com apenas um radical, que originam
outros adjetivos. Por exemplo, bom, belo, feliz, limpa. Já os adjetivos derivados são aqueles que originam-se de outros radicais, isto é, derivam de outras palavras, que podem ser verbos, substantivos ou até mesmo outros adjetivos. Por exemplo, bondoso, cheiroso, casamento, magrelo. Estão vendo como eles se parecem bastante nessa questão da formação, em relação à formação do substantivo, que eles também, nós temos os substantivos simples, nós temos os substantivos compostos, da mesma forma a gente tem também os adjetivos. Agora, em relação aos adjetivos pátrios, né? Os adjetivos pátrios. Esses adjetivos indicam nacionalidade ou lugar de origem do substantivo ao qual o caracteriza. Por exemplo, americano, brasileira, paraguaio. Então, pode ser relacionado à região, relacionado ao país, relacionado ao continente, relacionado à sua cidade, tá certo? E às vezes a gente tem até mais de uma denominação para esse adjetivo pátrio, tá certo? Qual é a diferença entre o substantivo e o adjetivo? O substantivo e o adjetivo estabelecem uma relação com o outro. O adjetivo atribui uma qualidade ao substantivo e o substantivo é caracterizado pelo adjetivo. Uma dica bem simples para diferenciar o substantivo do adjetivo é pensar que o substantivo é um nome, é uma palavra que indica o nome de alguma coisa. Ao lermos a palavra, conseguimos pensar no ser, no objeto, no sentimento, e a que ela se refere, a um livro, a uma moeda, a uma cabeça, tristeza, amizade, força. Então, não confundam o conceito de substantivo com o conceito de adjetivo. Eu sei que até o conceito vocês realmente não costumam confundir, mas é na hora da aplicação, é na hora de identificar dentro da oração a qual classe gramatical pertence, se é mesmo um substantivo ou se é um adjetivo. Ou quando a gente tem a mudança dessa classe gramatical, como acontece na derivação imprópria, né? Quando a gente tem essa mudança de uma classe gramatical para outra. Substantivo versus adjetivo. Com o adjetivo é diferente. Ao lermos o adjetivo, não é possível criarmos imagem dessa palavra na nossa cabeça. Temos de associar o adjetivo a alguma coisa. Ao pensar em azul, posso pensar num mar azul, numa blusa azul, numa caneta azul. Ao pensar em rápido, posso pensar num carro rápido, num atleta rápido, num comentário rápido. Assim, posso concluir que azul e rápido são adjetivos, porque atribuem uma característica a um substantivo, como mar, blusa, caneta, carro, atleta e comentário. Então, depois dessa dica, que não fique mais dúvida, né? Falou em substantivo, lembra de nome, você consegue formar aquela imagem na sua cabeça. Já adjetivo, uma qualidade, já fica algo mais abstrato, você já não consegue formalizar, já não consegue fazer essa imagem dentro da sua cabeça. Mesma palavra, substantivo e adjetivo. Dependendo da forma como uma palavra é usada na oração, ela pode desempenhar a função de substantivo ou a função de adjetivo. É substantivo quando serve de nome, algum ser ou objeto, e é adjetivo quando classifica um ser ou objeto. Então, cuidado, muito cuidado, porque pode ter uma mudança no posicionamento. Então, se eu mudo a posição, ele também pode mudar aí a sua classificação. Por exemplo, o velho reclamava de tudo. Ali, no caso, a palavra velho está como substantivo. Este casaco já está muito velho. A palavra velho está caracterizando o casaco, portanto, adjetivo. Meu filho já é um oficial das Forças Armadas. Oficial ali, no caso, é um substantivo. Preciso de um documento oficial que certifique essa situação. Adjetivo. Observem que o oficial está caracterizando como esse substantivo precisa ser, como precisa ser o documento. Então, o documento é o substantivo e oficial é o adjetivo. Vou comer apenas um salgado na hora do almoço, né? Então, salgado aí nesse caso, substantivo, né? É um nome.
O feijão ficou muito salgado. Aí, no caso, está caracterizando a comida, está caracterizando, dando uma qualidade do feijão. E aí, sim, nesse caso, ele é um adjetivo. O adjetivo, ele vem antes ou depois do substantivo? A gente pode utilizar das duas formas. O mais comum que nós utilizamos no nosso dia a dia, na nossa fala, na nossa escrita, é o substantivo primeiro, depois o adjetivo. Mas posso alterar essa ordem? Posso, sem problema nenhum, tá certo? A ordem mais comum dessas duas palavras, como eu falei, substantivo mais adjetivo. A mãe está usando uma blusa florida. Dona Helena é uma senhora simpática. Vou comprar uma mochila nova para você. Então, observe que a gente costuma utilizar essa ordem. É como se fosse mais fácil para a gente. Primeiro o substantivo, depois o adjetivo. Primeiro o nome, depois a qualidade, né? Mas e se eu inverto essa ordem, né? Essa ordem, por vezes, é alterada, ficando adjetivo mais substantivo. Essa antecipação do adjetivo torna o enunciado mais enfático. Por exemplo, tenho um pequeno jardim em minha casa. Após uma rápida despedida, foi embora. Senti uma grande alegria quando o vi. Perceberam que agora teve a inversão? Agora o adjetivo ele veio primeiro. E o que isso modifica? Modifica apenas a ênfase que a gente dá, né? Eu digo linda menina, o estudioso rapaz. Então dá uma ênfase maior, né? Eu chamo mais a atenção do leitor. Até porque, como nós já estamos tão acostumados a usar substantivo, adjetivo, uma vez que eu modifico esse posicionamento, já chama a atenção do leitor. Ordem do substantivo e adjetivo, mudança de sentido. Em algumas situações, a ordem do adjetivo na oração altera o seu sentido. Transmite um significado quando posposto ao substantivo e outro significado quando ele está anteposto ao substantivo, ou seja, antes do substantivo. Todos sabiam que ele era um mau professor, ou seja, sem competência. Não vão confundir mal, quando for adjetivo, com mau advérbio. Mau adjetivo é o contrário de bom. Mal com U, contrário de bom. Mal com L, contrário de bem. Nesse caso, ele é o quê? Ele é um advérbio, ele é invariável, tá certo? Quando ele é advérbio, ele é invariável. Todos sabiam que ele era um professor mau, malvado. Aquela falsa candidata tentou ganhar a eleição, né, impostora. Aquela candidata falsa tentou ganhar a eleição. Nesse caso aí, ela é mentirosa. Então, observem, quando a gente apenas altera a ordem, já dá uma mudança aí também no significado, tá? Então, vamos lá ver aqui alguns exercícios sobre isso, né? Sobre os adjetivos, é correto afirmar, né? Nós já vimos aí todos os conceitos de adjetivo, já vimos aí algumas classificações, teremos ainda uma outra aula para tratarmos especificamente sobre as flexões do adjetivo. Então, vamos voltar aqui para o exercício. Sobre os adjetivos, é correto afirmar. É uma classe de palavras que se caracteriza por delimitar o substantivo, atribuindo-lhe qualidades, estado, aparência. Letra B, classe de palavra invariável que modifica o sentido do verbo, do adjetivo e do advérbio. Classe de palavra que vem antes do substantivo, indicando se ele é determinado ou indeterminado. Classe de palavra invariável que exprime estados emocionais. Conjunto de verbos que em uma determinada frase desempenham o valor de um único verbo. Vocês podem ir por eliminação, né, turma? Nós sabemos que adjetivo é uma classe de palavra variável. Então, onde tem invariável, já vou cortar. Se eu encontrei a palavra invariável, já corta. Vamos por eliminação. Vocês vão ficando sempre ali entre 2 ou 3 opções. E aí fica mais fácil para vocês decidirem qual a opção que está mais próximo daquilo que você conhece, daquilo que você estudou. Então, o adjetivo é o quê? É a classe de palavras que se caracteriza por delimitar o substantivo, atribuindo-lhe qualidades, estado, aparência, característica. O tempo todo nós utilizamos os adjetivos, o tempo todo. Ah, mas qual é a sua amiga? Aquela que é alta, que tem o cabelo assim, que estava com a roupa daquela cor. Então, a gente vai usando os adjetivos para caracterizar pessoas, para caracterizar lugares, para caracterizar um evento do qual nós fomos, do qual nós participamos. Então, o tempo todo nós estamos utilizando os adjetivos. Continuando.
Há situações em que o adjetivo muda de sentido, caso ele seja colocado antes ou depois do substantivo. Observe, vamos lá. Vamos observar esse trecho aqui que diz assim: lá se vão os pobres meninos pelas ruas da cidade, meninos pobres pelas ruas da cidade rica. Então, observem que teve aí o adjetivo utilizado duas vezes, a mesma palavra utilizada duas vezes. Qual foi? Pobres e pobres, né? Será que os dois têm a mesma função? Será que os dois são substantivos? Será que os dois são adjetivos? Ou um é substantivo e o outro é adjetivo, né? Então, qual é o significado da primeira e da segunda ocorrência da palavra pobres no texto? Então, vamos aqui por parte. A primeira: lá se vão os pobres meninos. Quando eu digo pobre menino, pobre menina, pobre coitada, eu estou falando em qual sentido? E quando eu digo meninos pobres, vivem pelas ruas da cidade, sem alimentação, sem roupa, sem uma escola adequada, já muda o sentido, né? Então, conseguiram descobrir? Vamos ver aqui as opções. Então, vocês acham que seria humildes e modestos? Seriam mendigos e sem recursos? Letra C, dignos de pena, improdutivos, dignos de compaixão ou desprovidos de recurso, ingênuos e sem posses. Qual opção vocês marcariam? Não está difícil essa, né, turma? Dignos de compaixão e desprovidos de recursos, né? Quando eu digo assim, pobre menino, ninguém o ajuda, ninguém o auxilia, então pobre menino, aí no sentido de ter compaixão por ele. Mas quando eu digo eles são meninos pobres, né, não tem alimentação, não tem uma escola adequada, não tem uma vestimenta adequada, então já muda completamente. Assinale a alternativa correta em relação à classificação dos adjetivos destacado nas frases. Observe as palavras que estão destacadas. Carolina comprou para a mãe um vestido amarelo claro. Ele estava feliz porque foi aprovado no vestibular. A torcida transbordou felicidade pela conquista do título. O mineiro Carlos Drummond de Andrade é considerado um dos maiores poetas brasileiros. A menina bonita colocou um laço de fita no cabelo e foi para a escola. Então, vamos lá. Amarelo claro, feliz, felicidade, mineiro, brasileiros e menina bonita. Se eles são substantivos simples, compostos, primitivo, derivado, pátrio, tá fácil também essa, né? Então, quando você tem certeza de um, já fica bem melhor para vocês decidirem as outras respostas, né? Porque aí eu vou por eliminação também. Aquele que eu já tenho certeza, eu já deixo separadinho ali, e aqueles que eu tenho absoluta certeza que não é, já vou riscando. Então, ele quer saber, letra A, biforme, pátrio, derivado, primitivo e composto. Letra B, primitivo, composto, biforme, pátrio e derivado. Letra C, composto, primitivo, derivado, pátrio e biforme. Ou letra D, composto, derivado, primitivo, pátrio ou biforme. Né? Então, coloquei as palavras ali novamente, vocês já devem até ter esquecido a frase, né? Então, amarelo claro seria composto. Feliz é um adjetivo primitivo, né? Como se ele fosse original, ele não vem de uma outra palavra. Felicidade, sim, deriva de uma outra palavra, então é um adjetivo derivado. Pátrio, brasileiro, está dando ideia, né, do local. E menina bonita é biforme, porque eu tenho uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Os adjetivos lígneo, gípsio, nível, branquial significam respectivamente. E aí, essas palavras lígneo, gípsio, nível e branquial seria relacionado aqui. Seria relacionado lígneo a lenhoso, gípsio feito de gesso, nível alvo e branquial relativo ao braço, tá certo? E para a gente finalizar o nosso momento português nas redes, finalizar a nossa aula, eu trouxe aqui algumas expressões maranhenses, né? Uma diz assim, minha irmã, larga de ser esparrosa. Então, quando eu digo que alguém é esparrosa, né? Que alguém não tem discrição, então é um adjetivo que a gente utiliza muito aqui no Maranhão. Não te faz de doida que pau te acha. Aquela pequena é amostrada. Amostrada seria aí um adjetivo bem maranhense. Larga de ser canhenga. Canhenga é um adjetivo bem maranhense. Eu não sou teus parceiro. Já ouviram a mãe de vocês falando isso? Bora bem ali merendar. Eu cheguei lá na Caruda. Ali só tem maroca.
Então, observem que os adjetivos eles estão o tempo todo fazendo parte da nossa vida e do nosso cotidiano. Teremos ainda outra aula sobre adjetivo para falarmos das flexões. Eu aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço e até a próxima.